veio perder as eleições lá no conselho de uma estatal em São Paulo, está fazendo Antero de Barros no conselho de uma estatal em São Paulo. Isso sim é grave. Não. Mesmo que nós tivéssemos nomeado alguém que não fosse de carreira da Petrobras, mas fosse qualificado, qual a outra coisa? Essa questão da administração tributária, que é uma questão técnica, leva muito tempo para explicar, é um absurdo isso, porque isso milhares de empresas fizeram nessa administração tributária, mudar o regime para o regime de caixa, mudar dia 31, não dia 1º. Isso aí você recorre depois para o Conselho de Contribuinte, depois para a Justiça, é um litígio, é como nós podemos ter com a Receita. A Receita te multa, faz uma malha fina, você tem que falar, não, eu não tenho que pagar isso, está aqui a lei, eu vou discutir, vou no Conselho de Contribuinte, vou na Justiça. E é 1 bilhão, não é 4, entendeu? Então, qual a outra questão? A questão da Rivadavia Abreu e Lima, diz que foi superfaturada, certo? Mas está tendo um processo no Tribunal de Contas do Ministério Público, está suspensa, entendeu? Então não há uma razão, a verba de patrocínio da festa de São João na Bahia, porque tem uma ONG que teve uma petista que era vice-presidente, mas o que é isso, gente? Uma empresa... Agora, o que eles estão atingindo? Estão atingindo os investimentos no pré-sal. A Petrobras investe o dobro que o governo federal, que é 39 do governo federal. E todos nós sabemos o que é a Petrobras. Inclusive, vai fazer uma refinaria aqui. Né? Mas ser contra a CPI, não é? Não tem que ser a favor de toda a CPI. Isso é uma... Por quê? A CPI tem que ter um objeto, tem que ter um fato e tem que ter uma razão. Mas a população pode receber de uma forma, de repente... Não, pode fazer pesquisa que você vai ver que a população está recebendo isso como um erro. Porque não há nenhuma razão para fazer isso contra a Petrobras. Não é verdade. Como é que uma empresa que tem ações ADRs em Nova York é uma caixa preta? Alguém aqui... A Petrobras é fiscalizada pela CVM, é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Então o Tribunal de Contas não tem acesso aos dados da Petrobras? Tem. O Congresso pode fiscalizar a Petrobras, não é isso, entendeu? Mas essa CPI, o objetivo dela é político. É político. Começou em 2010 da pior maneira possível da parte deles. Entendeu? Agora, vai mobilizar toda a base política e social nossa em defesa da Petrobras e já vai servir, inclusive, para 2010. É o erro deles, eles querem fazer que eu faça. O governo não vai impedir de fazer CPI, ainda que é um direito legítimo de não assinar. Porque em São Paulo não existe CPI. Eles não querem CPI para Ilha da Cruz no Rio Grande do Sul. Então não é uma questão... Precisamos parar com essa hipocrisia que todo mundo é a favor de toda a CPI. O PSDB não é a favor da CPI para Ilha da Cruz. O Serra nunca deixou fazer CPI em São Paulo, nós sabemos disso. Como nunca houve CPI na Bahia do DEM durante os 20 anos que eles governaram a Bahia. Se você me trouxer aqui a notícia de uma CPI durante os 20 anos que a CM governou a Bahia direta ou indiretamente, eu vou ficar surpreso. Então é um problema político. O PT vai passar pelo processo de eleições internas, tem que no Ceará, o senhor apoia a reeleição do candidato Hilário Marques? Quem sou eu? Aí você me deixa constrangido. Primeiro que eu sou amicíssimo do Hilário Marques. Segundo que eu nem sei se tem alguém disputando contra ele. Mas essa questão interna do PT, isso é natural. O PT é um partido, felizmente, democrático. Os filiados decidem. Felizmente, pluralista. Tem muitas ideias, opiniões, tudo. Acho que é natural que haja ou não disputa. Espero que haja um consenso em torno do Hilário Marques que ele continue na presidência. É a minha opinião, porque eu acho que ele exerce com sabedoria, com experiência, tem legitimidade, liderança. O PT é uma honra ter um presidente como ele. Eu não vejo. Ora, isso aí depende das posições políticas. Não posso dizer que... Se fosse São Paulo, eu daria uma resposta que eu quero a recondução do Edinho, ex-prefeito de Araraquara, para continuar como presidente. Estou trabalhando para isso, participei de uma reunião com as lideranças do PT segunda-feira, que não é comum, que eu não costumo participar, mas como estou empenhado, participei. Mesmo no Congresso se fala também da possibilidade das eleições unificadas. O senhor é a favor dessa proposta? Não, eu sou a favor de manter a reeleição, porque nós aprovamos em 98 a reeleição, e não é um país da dimensão do Brasil, da importância do Brasil, aprovou o sistema não está dando certo o sistema da reeleição. Não há nenhuma razão para terminar com a reeleição. Eu era contra a reeleição, mas depois que aprovou, vamos esperar, daqui a 10 anos, quando fizer 20 anos, aí faz um balanço, uma reflexão. O que diz da reeleição? Que usa a máquina. Né? Mas vai deixar de acontecer isso se for cada 4 anos? Vocês sabem que não, vocês já viram antes como era a cada 4 anos. É outro problema, se quer impedir o uso da máquina administrativa, a fiscalização, faz lei e faz a reforma política. Ela não vai acabar com a reeleição. Agora,
Também não vejo nenhum inconveniente de mandato de 5 anos coincidir os mandatos, desde que não haja prorrogação de mandato. Sou contra qualquer tipo de prorrogação de mandato. Tem como coincidir, é só fazer. É só fazer ou o prefeito e os vereadores 6 anos, né? Só fazer, já fizemos isso no Brasil uma vez, né? Para coincidir a eleição, só ele fazer a reforma, quando tiver a próxima eleição, alguém ganha. Vai ser o eleitor sabe que está votando para eleger por 6 anos. Aí coincide. Você, agora eu não estou com os cálculos aqui, mas você faz de uma maneira que não precisa fazer contra a prorrogação de mandato. Com relação ainda ao PED, você acha que o PED desse ano vai ter tem que ter uma articulação maior, vamos dizer assim, um cuidado maior do partido por conta de que é um momento que o partido vai partir com uma eleição que não vai ter o presidente Lula como candidato e que vai também abrir uma série de novas pessoas que estão surgindo dentro do partido, novas lideranças. Você acha que desse ano é estratégico? Você mantém aqui, tem gente que no PT do Ceará defendendo um consenso. Quem já viu as outras eleições viu que até ficaram resquícios de eleições internas anteriores, por conta de embate entre as correntes e tal. Como é que você vê essa questão hoje? Eu defendo que o Gilberto Carvalho seja o candidato, construa uma aliança ampla, não vou dizer consenso, porque eu acho que isso é improvável que aconteça, mas construa uma aliança ampla e construa uma executiva representativa, com experiência, renovada, que possa dirigir o PT em 2010, porque na verdade isso vai acontecer em novembro, né? O PT tem algumas, só o PT, né? Tem uma coisa de novembro, já estamos discutindo desde março, abril, entendeu? Mas é da natureza do PT, né? Eu defendo isso, abertamente eu estou defendendo. Quando eu comecei a percorrer o país, a primeira coletiva que eu dei, a primeira plenária que eu fiz, não me lembro do estado, eu já defendi, foi notícia nacional, isso que o Gilberto Carvalho, que o presidente liberasse o Gilberto Carvalho. Fiz empenho junto ao presidente, estou fazendo, farei, e ontem mesmo falei por telefone do Gilberto Carvalho, empenhado que ele aceite o apelo de várias correntes do PT de ser o nosso candidato a presidente do PT. Vai ajudar muito o PT, pela experiência dele, pela representatividade, pela cultura política deles e também, evidentemente, pelo diálogo que ele tem dentro do PT com todas as correntes. Acho que vai ser um excelente presidente. E com a ministra Dilma também, que é pré-candidata, que é muito importante, com o próprio presidente, com o governo todo, com os partidos da base aliada, com o parlamento, com os governadores. Gilberto, 7 anos ao lado do presidente, acumulou uma experiência, uma relação importante para ser o presidente. Estou muito empenhado nisso. Lediceu, Daniel, do blog da Dilma. Qual a importância da militância para a eleição da Dilma em 2010, caso ela seja oficializada candidata do PT e da base aliada? Como nas outras eleições, é fundamental a militância, as alianças e um programa, porque nós temos que pensar em fazer uma proposta para o país que signifique a continuidade do projeto político, mas com uma nova visão, porque o Brasil está num novo momento, o mundo é outro hoje. O mundo que elegeu o Lula não existe mais praticamente, né? Em 2003, nós estamos vivendo um outro mundo. O Lula já é outro, tem outro significado, o Brasil tem outro papel no mundo, e a nossa economia evoluiu muito, a nossa sociedade evoluiu, mas nós temos muitas carências, muitas deficiências, muitos problemas para enfrentar em várias áreas, como a juventude, as cidades, a política industrial que precisa ser aprofundada, a integração da América do Sul, a reforma política e administrativa do Estado brasileiro. Então nós temos uma agenda nova para cumprir, que uma candidatura precisa construir, ter bandeiras, né, e ter um programa e metas, como nós fizemos. Talvez a gente precise de um PAC para as grandes cidades, né, porque as grandes cidades precisam de obras de transporte. Tem o metrô de Fortaleza, está construindo desde quando? Quantos anos? Você vai resolver? Não, precisamos de novas obras, de saneamento. O governo do Lula praticamente retomou o saneamento no Brasil, estava parado, retomou a habitação. Mas nós temos que avançar muito nisso, muito. Juventude. Nós temos aí um trabalho dos próximos 10 anos para o Brasil crescer 5, 6% ao ano, criar 2 milhões e meio de emprego, reduzir a pobreza a 10%, dar emprego. A juventude, o desemprego da juventude é o dobro do desemprego do país, é 15, 16%. Então precisa ter uma política cultural, de esporte, lazer para a juventude. Então tem bandeiras, a partir do que nós fizemos no primeiro e segundo mandato, nós fizemos muito, mais de 11 milhões de empregos, só isso já é uma revolução do país, né? Mudou o país, porque agora tem um mercado interno, tem distribuição de renda. Por isso que a economia está conseguindo superar a crise, porque nós não dependemos só de exportação. E tem que fazer outras mudanças, como o sistema financeiro brasileiro, está evidente que ele